enough, I guess, to say, bless the Lord. Ela tinha apanhado isso, eu creio, e disse, bendito seja o Senhor. Shook it out. Sacudiu. And at night time she had a sack full. E à noite ela tinha um saco cheio. Boaz, representing Christ, goes to the city quickly. Boaz, representando Cristo, vai para a cidade rapidamente. He didn't want this girl to get away. Ele não queria que esta moça se afastasse. Said, who does she belong to? Disse, a quem ela pertence? Said, Naomi. Disseram, Noemi. And the Orthodox Jewish church gave birth to the Gentile church. E a igreja ortodoxa judaica deu à luz à igreja gentia. That's right. Isso mesmo. Said, who is she? Disse, quem é ela? Said, she's Naomi. Disseram, ela é Noemi. So she goes, Então ela vai. he goes down. Então ele vai. He said, now, I have got to redeem all of her possessions. Ele disse, agora eu tenho que resgatar todas as posses dela. Now, the law of redemption in the Old Testament, that it must be a kinsman redeemer. Agora, a lei da redenção no Antigo Testamento devia ser um parente redentor. The law required not any person could redeem a lost estate, but it had to be somebody that was kinfolks. A lei requeria, não era qualquer pessoa que podia redimir um patrimônio perdido, mas tinha que ser alguém que fosse parente. And then somebody that was able to redeem, worthy enough to redeem, financially able. Então, alguém que tivesse condições de redimir, digno o suficiente para redimir com condições financeiras. How beautiful! Oh, my! Que lindo, oh que coisa! Christ, worthy, double worthy. Cristo digno, duas vezes digno. The King of Heaven, seeing the little Holy Spirit-filled church, dropping a little handful now and then. O Rei do céu, vendo a pequena igreja cheia do Espírito Santo, deixando cair um punhado de vez em quando. Notice, the only way that God could redeem, God had to come down and be made kinfolks to us. Observe a única maneira pela qual Deus poderia redimir. Deus tinha que descer e se fazer parente nosso. God was in spirit. Deus era espírito. God come down and was made flesh. Deus desceu e se fez carne. God was in Christ reconciling the world to himself. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Then in order to redeem man, he had to become man. Kinfolks. Então, para redimir o homem, ele teve que se tornar homem, parente. Could you imagine deity coming down made flesh? Pode você imaginar a deidade descendo feita carne? Love. Amor. What will a young man do for his young bride that he wants for a sweetheart? O que um jovem faria para a sua jovem noiva que ele deseja como esposa? He's blind. Ele está cego. He'll do anything. Yes, sir. Ele faria qualquer coisa. Sim, senhor. He wants her. Ele a quer. Nothing can stop him. He's going to have her. Nada pode impedi-lo. Ele a conseguirá. That's the way God did when He seen the church. Foi assim que Deus fez quando Ele viu a igreja. He loved her. Ele a amou. Nothing was going to stop. Nada pararia. He was ready to give His life. God moved down in a body of flesh.
Ele estava pronto para dar a sua vida e Deus mudou para um corpo de carne. Worthy the King of Heaven. Made kinfolk. Digno, o Rei do céu tornou-se parente. Then God, after He come into flesh in Jesus Christ, become a kinsman, redeemer. Então Deus, depois dele vir em carne, em Jesus Cristo, tornou-se um parente redentor. Watch Boaz. Observe Boaz. Now, before he could have her, he had to ask if there was anybody near kinsman that could take her. Agora, antes dele consegui-la, ele teve que perguntar se havia alguém, um parente próximo, que poderia tomá-la. So, in order there was no one could do it, so then he had to make a public testimony before Israel that he had redeemed Naomi. Então, não havia ninguém que poderia fazer isso. Então ele teve que dar um testemunho público diante de Israel de que ele havia redimido Noemi. And he redeemed Naomi in order to get Ruth. E ele redimiu Noemi com o fim de conseguir Ruth. Oh, my. Oh, que coisa! He came to his own, and his own received him not. Ele veio para os céus e os céus não o receberam. But he had to redeem Naomi to get Ruth. Porém, ele teve que redimir Noemi para ficar com Ruth. See? Está vendo? Oh, what a beautiful picture. Oh, que linda figura! Tell me God's word's not inspired. Diga-me que a palavra de Deus não é inspirada. Every bit of it speaking of the coming. Cada partezinha dela falando da vinda. And Ruth now waiting. E Ruth agora esperando. And Boaz, the king of the harvest, or the Lord of the harvest, goes outside the gates and calls all the elders of the city. E Boaz, o rei da colheita, ou o senhor da colheita, sai para fora dos portões e chama todos os anciãos da cidade. And made a public testimony outside the gate. E dá testemunho público fora do portão. He said, see to it, all of you people. Ele disse, vejam isto, todos vocês. He took off his shoe, kicked it off before them as a testimony. Ele tirou o sapato e o chutou diante deles como testemunho. Said, I this day have redeemed all of Naomi's lost heritage. Disse, eu neste dia resgatei toda a herança perdida de Noemi. And all of her possessions is mine this day. E todas as suas posses são minhas neste dia. Oh, my. Oh, que coisa! Aleluia. Boa noite com Jesus Cristo, igreja. Deus, mais uma vez, tem nos abençoado, estamos juntos e vamos fazer o que um cristão tem que fazer: louvar ao Rei dos Reis. Amém? Glórias a Deus. Vamos inclinar as nossas cabeças e logo depois, amados, vamos cantar o hino de número 241, Louvai a Jesus. Dom Cássio, por favor, ore conosco. Eterno Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esse privilégio não merecido, mas o Senhor nos deu, e nós agradecemos, porque estar aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz é algo muito grande. A Tua voz é quem nos transforma, é quem nos redime, é que nos prepara, Senhor, para o dia da Tua aparição. Dá-nos, Senhor, olhos
espirituais para olhar as coisas através da fé e perceber, Senhor, que está muito perto da Tua aparição. Fala conosco esta noite e que ao falar da Tua palavra, Senhor, tudo seja resolvido, todo problema, toda enfermidade seja dissipada e o Teu povo então possa regozijar-se por estar na presença de um Deus tão grande como o Senhor. Nós pedimos ao Senhor estas bênçãos em nome de Jesus Cristo. Amém. Maravilhoso, fiel amigo. 197 do nosso cântico. Cristo Jesus é o fiel amigo. Cristo Jesus é o fiel.
pecador perdoar a dela. E pelos seus santos sempre vela. Ele só. E nas lutas? Deus em seu Filho se tem comprazido, nele só, mas sua glória me tem repartido, dele só, e na Cristo nunca me deixa só. Ele só. Nele nós temos um firme guia. Ele só. A noite enche de alegria. Ele só. E nas lutas? Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só. Aleluia. Vamos à adoração com as nossas ofertas em nome de Jesus Cristo. Creio eu na Bíblia, 195 do nosso cântico. Creio eu na Bíblia.
Bíblia amada, se não fosse esta Bíblia, onde estaria cada um de nós? Mas temos a Bíblia Santa, graças a Deus, aleluia. Igreja de Nazaré, Igreja de Oeiras, Deus continue abençoando a todos. Irmã Neide, Michele e Misael, em Iuma, Piauí. Miqueias Gabriel, em Picos, também Piauí, e irmã Andréia e família aqui em Teresina. Deus continue abençoando a todos quantos estão conosco através da internet, os que se identificaram e os que não se identificaram. Culto externo sábado, dia 30, portanto, na casa do irmão Manuel Carlos, em Timon. Fica bem pertinho do último endereço que nós fizemos o culto lá, né? Então, quem foi no último culto? Daqui. Ótimo, pouca gente foi, né? Mas tinha muito carro, né, irmão Carlos? Muita gente. Mas foi muito abençoado e acreditamos que este também será, porque o Deus que abençoou o outro, abençoará também este de sábado. Amém. Glórias a Deus. Vamos neste instante, amada igreja, inclinar as nossas cabeças e estarmos em oração em favor do irmão José Raimundo e irmã Késia, por mais um ano de vida. Deus continue abençoando. Irmão Carlos, por favor, ore conosco, em nome de Jesus Cristo. Senhor, nosso Deus, Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui está, ó Pai, o nome da nossa irmã Késia, que completa mais um ano de vida. O Senhor continue abençoando, dando saúde no corpo, na alma, no espírito, Pai. Também concedendo ao irmão José Raimundo e a todos os que estão nesta hora, ó Deus, apresentando a Ti as suas necessidades. O Senhor é a força da nossa vida.
O Senhor é o nosso ajudador. Esforça a nossa coragem, ó Pai, para tomarmos posse da bênção que o Senhor já tem dado, a cura divina, a libertação, a salvação, tudo o Senhor já tem dado à tua igreja. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecer a bênção, a graça maravilhosa que o Senhor tem estendido sobre nós. Atende a oração de cada um, ó Pai, pois nós rogamos a Ti em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, aleluia. Somente crer, tudo é possível. Bondoso Pai Celestial, Senhor Jesus Cristo, mais esta noite, nós estamos na Tua presença, Senhor, confiando que o Senhor, mais esta noite, abençoará os Teus filhos através da palavra. Ó Deus, nós estamos encarando este momento com um grande tremor e temor, Senhor. Ajuda-me, Senhor, neste momento, Pai. Estou precisando do Senhor. Me atravessa nesse momento tão difícil, o qual me encontro agora, Senhor. Que o Senhor possa nos conceder a Tua graça. Abençoa a Tua palavra, Senhor, que vamos ouvir nesta noite. Perdoa os nossos pecados. Ajuda-nos, que Tu possa passar por aqui nesta noite e nos abençoar, nos tocar. Ó Deus, pedimos, abençoa todas as pessoas, Senhor. Aquelas pessoas que estão atravessando um momento difícil, Pai. Estão enfermos, estão doentes, estão sendo acometidos por algum mal, alguma enfermidade grave, Senhor. Deus eterno, o que é impossível para Ti, Senhor, nada para Ti é impossível. Quando o Senhor quer agir, o Senhor age. Ó Deus, estende a Tua mão de misericórdia sobre cada um que está atravessando o vale da sombra da morte. Ajuda. Ó Pai, concede a libertação. É tão ruim, Pai, estar doente, estar sentindo dores. Ajuda. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pedimos a Tua misericórdia. Amém. Boa noite com Jesus, irmãos. Deus continue abençoando a todos. Amém? Bom, nós estamos mais uma vez com as pernas tremendo, né? Mas que o Senhor nos ajude. Amém. Nós vamos ler a Bíblia, irmãos. Pregar onde está o irmão Cássio, o irmão Cardoso. É difícil, né? Precisamos ver que Deus nos ajude. Amém? Vamos ler, irmãos, as Escrituras. Como já foi citado, né?
Deus abençoe os irmãos que estão nos ouvindo através da conexão aí. Deus abençoe a todos. Mateus capítulo 15, versículo 8 e 9. Está escrito: Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Ó Deus, mais uma vez nós queremos orar. O profeta diz que a oração nunca é demais. Então abençoa a tua palavra que foi lida em nome de Jesus Cristo. Amém. Poder sentar, irmãos. Bom, irmãos, nesta noite, o que me veio ao coração foi falar um pouco sobre doutrina. Nós estamos pegando aí o púlpito às 7h35. Doutrina. Falar sobre doutrina é um assunto muito melindroso. Todos nós estamos cansados de ouvir sobre esses assuntos. O profeta de Deus às vezes pregava um tema, pregava um assunto em um determinado lugar, e ele não se desfazia das suas anotações. E depois, em uma outra igreja, em outra cidade, em uma outra ocasião, ele pegava aqueles temas que ele já tinha pregado em outras igrejas e pregava em outros locais, e ali Deus também abençoava. Amém. Deus vivificava aquilo. Então, às vezes a gente fala tanto sobre certas coisas e às vezes a gente pensa que aquilo vai se tornar até enjoativo, falar de novo, mas falar de novo sobre aquilo novamente. Mas se Deus vivificar a palavra, isto vai nos ajudar. Amém. Isso vai ser uma bênção para nós. Amém. Paulo mesmo disse: nunca me canso de vos escrever as mesmas coisas, porque isto é segurança para vós. E nós estamos vivendo dias em que nós precisamos, principalmente de segurança na doutrina que seguimos, que estamos ouvindo. Porque nós estamos vivendo em meio a muitas doutrinas, e muitas delas com base na Bíblia, com fundamentos na palavra de Deus. Maomé, o profeta dos islamitas, ele disse que o anjo dos judeus, o anjo Gabriel, apareceu para ele numa montanha e falou para ele assim: Maomé, você vai pegar a Bíblia, que é o livro dos judeus, né? O Torá, o Pentateuco, os 5 livros escritos por Moisés, e você vai esquecê-los, porque eu vou te citar um novo livro. Você vai escrever um novo livro, e através desse novo livro vai ser a nova doutrina para você escrever. E ali Maomé escreveu o livro do Alcorão, que é o livro Islão, e é o que eles acreditam. Eles não creem na Bíblia, né? Na Bíblia dos judeus, o Pentateuco, os 5 livros escritos por Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Como os judeus também não creem no Novo Testamento. Para eles o Novo Testamento é falso. Eles não creem no Novo Testamento porque não foi escrito originalmente no hebraico. O Novo Testamento foi escrito no grego. Então eles não acreditam na veracidade do Novo Testamento.
Mas o profeta diz uma coisa. Ele fala assim: eu não duvido que Maomé tenha visto um anjo. Só que a visão que o anjo deu para ele não concorda com a Bíblia. E a palavra de Deus diz em Isaías, capítulo 8, versículo 20, que qualquer doutrina, qualquer ensinamento que não esteja de acordo com a palavra de Deus, ela não é verdadeira, ela é falsa. O profeta, uma vez pregando, aliás, lembrando uma vez, um ministro, pastor, chegou para ele e falou assim: irmão Brana, o que o senhor está ensinando está acabando com nossas igrejas. Irmão Brana respondeu para aquele ministro, falou assim: uma doutrina que a palavra de Deus arrasa com ela não merece existir. E nós estamos nesta noite, irmãos, não firmados numa doutrina que foi criada pelo irmão Brana. Irmão Brana não nos trouxe uma nova mensagem, uma nova doutrina, um novo ensinamento. Muito pelo contrário, o irmão Brana veio foi nos trazer de volta o evangelho original. Amém. O evangelho que ficou esquecido dentro das denominações, sendo ela a primeira igreja romana. O profeta veio trazer de volta a nossa fé, a fé dos nossos pais, os apóstolos. A Bíblia diz em Atos capítulo 2, versículo 42, que aquela igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. E Pedro disse na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 2, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. O profeta disse, irmãos, que ele foi primeiramente ordenado ministro na Igreja Batista. E o irmão Brana foi ordenado pelo Dr. Roy Davis, o qual era um homem que o irmão Brana muito admirava, porque era um homem que tinha muita ousadia em crer na palavra de Deus. E o irmão Brana, sendo ordenado ministro batista, ele foi crente batista um tempo da sua vida. Inclusive, ele era pastor. Mas, um dia, o irmão Brana tinha que ser batizado nas águas. E quando o irmão Brana foi pedir o seu batismo nas águas, o seu ministro, o seu pastor, o Dr. Roy Davis, quando foi batizar, queria batizar o irmão Brana no nome dos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. O irmão Brana disse: Dr. Roy Davis, eu não quero ser batizado dessa forma. E o pastor Roy Davis perguntou: mas por que, irmão Brana? É porque não está escrito na Bíblia que o batismo deve ser dessa maneira. Não é assim que eu creio, porque eu já li na Bíblia que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. E o Dr. Roy Davis disse: tudo bem, irmão Brana, você é um ministro, respeito você, se você quer ser batizado assim, então eu vou lhe batizar dessa maneira. Até ali tudo bem. Um dia o Dr. Roy Davis chegou na igreja do irmão Brana, ele ainda sendo um ministro batista, disse para o irmão Brana, nós, na doutrina batista, nós ordenamos nossas mulheres pregadoras. Então, já que você pertence à igreja batista, você também tem que ordenar aqui mulheres para pregar.
O Branham disse: Dr. Roy Davis, eu vou lhe entregar a minha carteira de ministro batista, porque aqui eu não ordeno mulheres para pregar, porque essa não é a doutrina da Bíblia. E o profeta, a partir dali, saiu da Igreja Batista, entregou a sua carteira de pastor. E o profeta começou a andar em igrejas, examinar doutrinas, porque é isso que o apóstolo São João nos recomenda na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 1. Amados, não creais a todo espírito, mas examinai os espíritos para saber se são de Deus. E o irmão Branham foi numa igreja, foi em outra igreja, e viu que todas elas eram iguais. Todas tinham uma doutrina diferente. Por isso o profeta pregou a mensagem: por que estou contra a religião organizada? Irmão Branham nunca combateu as pessoas, mas combateu o sistema que as rege, que as governa, o sistema denominacional, as denominações. E o irmão Branham começou a examinar. Era o que muita gente deveria ter feito nos dias de Jesus Cristo. Aqueles fariseus, aqueles judeus, aqueles escribas, aqueles saduceus, essênios, racidins, herodianos, zelotas, e muitas igrejas que tinham ali, cada uma tinha a sua doutrina. Mas Jesus, ele ensinava não uma doutrina sua. Jesus não tinha uma doutrina sua para ensinar. Ele fala aqui, olha. Em São João 7, versículo 16 e 17, Jesus disse para aqueles judeus religiosos do seu dia, falou assim, São João 7, 16 e 17. Respondeu-lhes Jesus: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. A doutrina de Jesus não era dele, era o Pai que o havia instruído a ensinar o que ele ensinava. Então o profeta começou a verificar que todas as denominações eram iguais, todas tinham a sua forma de crer, sua maneira de crer, sua doutrina. Então o profeta fez a coisa que nós devemos fazer, foi ler a Bíblia, foi examinar a Bíblia. E um dia ele falou para sua mãe: mamãe, eu fui examinar a minha Bíblia e eu comprovei que tudo que os apóstolos fizeram, eu também fui fazer, eu fui praticar. E sabe de uma coisa, mamãe? Eu obtive os mesmos resultados. Amém. Aleluia. Aonde eles batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo, eu batizei também. Glória. Aonde a Bíblia, onde eles ensinaram que Deus é um, eu fui constatar e comprovei que realmente Deus é um. Amém. Aleluia. 1 Timóteo capítulo 2, né? Versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Aleluia. E muitas outras coisas mais. Então, irmãos, nós estamos realmente edificados no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Você não vai errar o céu, porque você está atirando no alvo correto. Você está crendo na palavra. Você está crendo no que está escrito.
Mateus capítulo 4, versículo 4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém. São João capítulo 6, versículo 63. A carne para nada presta, o Espírito é o que vivifica, e a palavra que eu vos disse são Espírito e vida. Amém. São João capítulo 17, versículo 17. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém. E é nisso que nós estamos firmados nesta noite, é na palavra de Deus. Nós estamos crendo no que está escrito. Mombrana diz na mensagem, a maior batalha mais pelejada. Fé na palavra de Deus. Esta é a bomba atômica que explode Satanás. Amém. E o diabo está sendo explodido aqui nessa noite. Aleluia! Porque nós estamos crendo na palavra. Amém. Estamos crendo no único fundamento. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único fundamento, é a única doutrina, é a doutrina da palavra. Aleluia! Oh, irmãos, nós estamos crendo numa mensagem de Deus. Agora, pregar essa mensagem não é fácil. Crer nessa mensagem não é fácil. Crer nessa doutrina não é fácil. De que a mulher não deve pregar, de que Deus é um, de que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo, mas hoje, em pleno século 21, crer nestas coisas, crer que Deus enviou um profeta. Quem acredita que Deus mandou um profeta hoje para nós? Aleluia! Você pode dizer, eu creio. Aleluia! São Mateus capítulo 10, versículo 41. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Amém. E o profeta disse que recompensa de profeta é você saber tudo que o profeta soube. Tudo que o profeta soube, quando você crê no profeta, tudo que Deus mostra para ele, você tem conhecimento, porque ele te passa. Aleluia! Então você não vai ser enganado. Jesus falou em São Mateus, capítulo 24, versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e eles farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. O Brand diz, nós estamos vivendo esse versículo da Bíblia hoje, irmãos. Aqui em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, que Paulo é um profeta, Paulo, ali em 53, quando começou a era de Éfeso, ele já podia ver esses anos de hoje, esses dias de hoje. E Paulo, quando olhou além da cortina do tempo, pela visão profética, ele já via essa confusão denominacional que iria imperar no nosso dia de hoje. Ele então diz pelo Espírito Santo: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Apostatar é abandonar, deixar. Nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Agora nós podemos dizer assim, como Isaías disse em Isaías 53, versículo 1: Senhor, quem creu em nossa pregação? Quem pode crer nisto hoje? Que Deus nos mandou um profeta para restaurar a doutrina original, os ensinamentos originais.
Irmãos, não foi fácil para Martinho Lutero vencer o romanismo, como não foi fácil para o profeta Amós vencer os contemporâneos do seu dia, porque Amós cria de uma maneira diferente, cria na doutrina da palavra de Deus, e ali haviam contradizentes que iam contra a fé dele. Não foi fácil para Martinho Lutero combater o catolicismo romano na sua força. Quando Martinho Lutero pregou as suas 95 teses na porta da igreja de Castelo, protestando contra os ensinamentos da igreja romana, porque a igreja romana, a sua doutrina ensinava coisas heréticas, segundo a Bíblia, mas Lutero, quando ele começou a ler a Bíblia, então Deus começou a abrir os olhos de Martinho Lutero, começou a mostrar para ele que a doutrina bíblica era totalmente diferente, adversa do que a igreja romana ensinava. Martinho Lutero então se levantou contra a igreja, e a igreja veio contra Lutero. Toda vez que nós nos posicionarmos por Deus, nós vamos enfrentar oposição. A sua fé vai enfrentar oposição. Mas aí é quando você tem que se manter firme. E você tem que se manter nas suas convicções. E provar e mostrar que você não está blefando, mas que você está certo de Deus. Amém. Lutero mostrou para o Papa que ele não ia retroceder, que ele iria se manter firme no que ele estava protestando. Ele não ia se desculpar diante da igreja de que o que ele estava ensinando era mentira, mas ele se manteve firme e disse assim: a minha mente é escrava da palavra de Deus. Eu não posso ensinar outra coisa, a não ser que vocês me convençam ao contrário. Se vocês me convencerem ao contrário do que eu tenho dito pelas Escrituras, eu vou me desdizer aqui diante desse povo. Mas se vocês não me provarem que eu estou errado, eu me mantenho firme nas minhas convicções. Ô irmão, você pensa que foi fácil para o profeta sustentar essa mensagem? Mombrana era chamado um odiador de mulheres. Uma certa feita, disse para ele: por que você não para de pregar contra nossas irmãs? Você insiste tanto com elas, você ralha tanto com elas, por que você não as ensina a receber o Espírito Santo? Mombrana disse: como é que eu posso lhes ensinar álgebra se elas ainda não sabem o ABC? Porque segundo as Escrituras, para receber o Espírito Santo tem que haver santificação. Hebreus capítulo 2, versículo 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ô irmãos, tinha ocasião que Mombrana terminava de pregar uma mensagem dura, não contra as pessoas. Alguém diz assim: Mombrana, você acha que você vai corrigir essas coisas erradas por pregar tão duro? Ele disse: eu sei que eu não vou, porque Deus disse, tem que ser dessa maneira, vai continuar dessa maneira. Ele disse assim: mas tem uma coisa, quando no juízo, quando o grande telão for baixado, eu quero ouvir minha voz clamando contra estas coisas. Amém. Eu quero ouvir minha voz clamando que eu não fui a favor dessas coisas, mas que eu fui uma voz de advertência. Ei Deus, quem suportará a nossa pregação?
A quem se manifestou o braço do Senhor? Quem pode crer nestas coisas hoje? Como Bruna disse, na mensagem o sinal. Haverá um povo que vai crer nessa mensagem. Se não houvesse um povo para crer nessa mensagem, Bruna diz, ele não teria me enviado. Agora ele diz mais na mensagem do sinal. A minha obrigação é pregar a palavra de Deus. A minha obrigação é pregar. E Deus vai cuidar da sua semente. Oh, glória a Deus! A nossa missão é essa, é pregar. O profeta terminava de pregar às vezes uma mensagem, ia lá para o fundo da igreja, da sua igreja, e ia chorar. Por quê? Porque às vezes tinha entregado, não era ele, era o Espírito Santo que o movia para clamar contra as coisas erradas. Como às vezes o Espírito Santo move o pregador, inspira o pregador aqui no púlpito. Às vezes ele perguntava para sua esposa: Meda, será que eu estou ficando louco? Será que eu estou ficando louco, Meda? Olha o que Paulo falou aqui para Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1. Aliás, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1 ao 3. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus. Veja que a mensagem de Paulo não era dele. A doutrina que Paulo ensinava não era dele. Paulo disse em Gálatas capítulo 1, versículo 11 e 12, mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que vos tenho anunciado não é segundo os homens, porque não recebi, não aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Amém. Foi Cristo que ele revelou. Quando o pai de Paulo procurou uma igreja, uma religião, uma doutrina para colocar seu filho, ele não escolheu qualquer um, não, o pai de Paulo. Ele não querendo confundir a mente de Paulo com filosofias vãs e pagãs, o colocou no farisaísmo. E Paulo pensava que ali ele estava na verdadeira doutrina, servindo a Deus com verdade. Mas não foi Deus que colocou Paulo no farisaísmo, foi o seu pai consanguíneo. E ali Paulo chegou até matar cristão, pensando que estava adorando a Deus. São João capítulo 16, versículo 2. Chegará a mesma hora em que vos matarão, pensando fazer o serviço para Deus. A falsa doutrina faz você, às vezes, matar, pensando que está fazendo serviço para Deus. Como Paulo fez. Pensando que estava servindo a Deus na verdadeira doutrina e matando cristão. Mas um dia Deus, o Todo-Poderoso, colocou Paulo na verdadeira doutrina. Tirou Paulo daquele engano que ele estava e colocou na verdadeira doutrina. Aleluia! Paulo teve um encontro com Deus. E Deus incluiu Paulo na verdadeira doutrina, a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Aquele povo que ele andava perseguindo, matando. Daqui um pouquinho Paulo se tornou um deles. Oh, glória a Deus! Aleluia! Paulo se tornou um daqueles fanáticos por Jesus Cristo. Às vezes, observar inteiramente a doutrina nos faz parecer fanáticos, né? Ah, você está tão fanático. Ah, por quê? Quando a igreja, irmãos, começou a relaxar, foi que eles largaram a verdadeira doutrina. Aquela igreja que nasceu no Pentecostes,
A era de Éfeso quer dizer relaxado. Logo ali, a igreja já começou a se acomodar. E a verdadeira doutrina foi se esvaindo da igreja. A verdadeira doutrina foi se esvaindo da igreja. Mobrano diz que logo ali no ano 200, as palavras Pai, Filho e Espírito Santo começaram a soar como uma trindade. Logo ali no ano 200, logo ali na primeira era, a igreja relaxou, a igreja acomodou. E o falso ensino entrou na igreja. Mas Deus nunca relaxa. O profeta diz que todos aqueles movimentos que começaram na unção do Espírito Santo, quando começou na unção de Deus, enquanto o Espírito Santo estava ali, então Deus operava, Deus atuava. E que igreja poderosa era aquela primitiva? Com razão, nós estamos com saudade daquela igreja. Aquela igreja tinha ousadia para pregar a palavra. Aquela doutrina não deixava o pecado entrar. A doutrina de Deus, e pelo contrário, expulsa o pecado. E aquela igreja abençoada, e sinais e maravilhas seguiam aquela igreja. O Bruno pregou a mensagem: se Deus é conosco, onde estão todos os milagres? Cadê os milagres? Ô irmãos, mas o Bruno diz: a primeira denominação foi a igreja de Roma. Mas você sabe por que isso aconteceu? Isso só aconteceu depois da morte dos últimos apóstolos, dos apóstolos. Aleluia! Os apóstolos morreram. E uma Bruna diz: todo o genuíno sistema que Deus levantou após a morte de seus organizadores, de seus fundadores, aquilo virou uma organização, virou uma denominação. E quando os apóstolos morreram, então aquela igreja primitiva, cheia do Espírito Santo, com a doutrina inteira da palavra, perdeu-se na antiguidade. John Wesley, mensageiro da era de Filadélfia, que foi um fundador, que foi um reformador, disse assim: eu não temo que o nome metodista deixe de existir. O meu medo é que o Espírito Santo saia do meio da igreja e alce o seu voo e a deixe morta. De que adianta uma doutrina sem o Espírito Santo para retê-la, para guardá-la? Para guardar a doutrina de Deus, é preciso o Espírito Santo para vivê-la, para obedecer essa palavra. Por isso, uma Bruna diz: você nunca será um genuíno cristão sem o Espírito Santo. É preciso você ter o Espírito Santo para você reter essa palavra, reter essa doutrina. E uma Bruna diz: mas a igreja perdeu a capacidade de guardar a palavra, de reter a palavra. Mas é hora, a igreja, de guardar a palavra, de reter a palavra. Não é tempo de relaxar, é tempo de você se abraçar com Deus e Deus te abraçar também. Amém. Aleluia! É hora em que você e Deus têm que realmente serem um, como São João 10:30, eu e o Pai somos um. E você tem que ser um com Deus hoje. Amém. E para você ser um com Deus hoje, você tem que estar na verdadeira doutrina.
Aleluia! A doutrina que faz a limpeza total, verdadeira limpeza. Aleluia! Profeta aqui na mensagem, um estranho, fala assim, parágrafo 45. Você sabia que os pregadores hoje não podem julgar o que é certo, a palavra de Deus ou a denominação da igreja? Você sabe quem é o falso profeta? É um pastor que só prega o que agrada o povo. Esse é o falso profeta. Comprando diz assim: eu não sou culpado das doutrinas da Bíblia, está na Bíblia. Inclusive, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 11, quando diz que a mulher não pode pregar. 1 Pedro 3, e etc, e etc, etc. Comprando diz: eu não sou culpado pelas doutrinas da Bíblia, está na Bíblia. O irmão Branco diz: eu sou responsável, é para vos dizer qual é a verdadeira doutrina da Bíblia. Isso aí Deus vai cobrar de nós. Cobrar de nós. Dizer ao povo qual é a verdadeira doutrina da Bíblia. Os pregadores, eles não sabem que caminho tomar. Eles não podem julgar entre o certo e o errado. Eu sei que a Bíblia diz isto, mas nossa igreja diz. Então, eles sabem que a Bíblia diz uma coisa, mas a igreja diz outra. Então, entre ficar com a Bíblia e com a igreja, eles ficam com a igreja. Uma certa feita, um padre falou isso para o irmão Brana. Irmão Brana, o que nos interessa não é o que está escrito na Bíblia, mas é o que a nossa igreja diz. O irmão Brana fala assim: se você depender de uma igreja para você ir para o céu, você vai para o inferno. Mas se você depender da Bíblia para ir para o céu, você vai para o céu. Amém. E eu prefiro ficar com a Bíblia. Amém. Eu fico com a Bíblia. Aleluia. Entre a minha igreja e a Bíblia, eu fico com a Bíblia. Amém. E você? Amém. Você vai ficar com a sua igreja? Eu não, eu fico com o que está escrito na palavra de Deus. Amém. Porque aqui é o nosso fundamento. É o que está escrito, é a nossa doutrina, é o que está escrito. E o profeta diz mais uma coisa, irmãos. Se você não é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, conforme Atos 2,38, você nunca vai receber o Espírito Santo. Você pode até receber o Espírito Santo antes de ser batizado nesse nome, mas quando o nome vem para você receber, você não o rejeita. Agora o profeta diz uma coisa também: depois que você é batizado nesse nome, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus está obrigado a te encher com o Espírito Santo. Amém. Porque você fez o que está escrito, o que está na doutrina. Em Marcos: quem crê e for batizado será salvo. Você se batizou em nome de Jesus Cristo? Amém. Aleluia! Então Deus vai te encher com o seu Espírito. Amém. E o que virá depois? O arrebatamento. Amém. Aleluia! Amém. Glória a Deus! Então as igrejas não sabem julgar mais entre o certo e o errado. Como é bom crer na verdadeira doutrina. Não é verdade? O irmão Brana pregou a mensagem: o filtro do homem que pensa. Ô irmãos, como é bom filtrar as coisas. Filtrar o que a gente ouve, filtrar o que a gente fala, tudo, né? E principalmente hoje, filtrar o que nós ouvimos. Irmão Brano disse que uma vez
ele pegou um espírito ouvindo um pregador no rádio. Irmão Brana dizia assim: eu não sou o único seixo da praia. Irmão Brana tinha auxiliares, né, que o ajudavam, o irmão Bozuort, o irmão Neville, que era o pastor da sua igreja. E o irmão Brana, ele ouvia outros pregadores, como todo o genuíno e legítimo pregador, ouve outros pregadores, né? E o irmão Brana estava ouvindo esse pregador no rádio, e ele disse que pegou um espírito desse pregador no rádio, ouvindo ele no rádio. Então, irmãos, nós devemos ter cuidado em ouvir certas coisas. Ouvir somente o que convém. A sã doutrina. Amém? A Bíblia não nos recomenda ouvir falar mal de um irmão. Então, a Bíblia, na nossa doutrina da Bíblia, nos diz orar uns pelos outros. Não é verdade? Amém. A Bíblia, na nossa doutrina, nos ensina que nós devemos andar em santidade, com amor, amar aos irmãos de coração, não é verdade? Então nós estamos crendo na verdadeira doutrina. E como é bom crer na verdadeira doutrina. O diabo não vai te enganar. Deixa eu ler isso aqui, irmãos. Houve um cirurgião americano chamado Ian MacDonald. Em 1950, ele começou a dizer que fumar fazia bem. Você já imaginou? Saía aí alguém falando assim: olha, fumar faz bem. Você pode fumar, fume, faz bem para a saúde. Dizia-se que a fumaça do cigarro era eficaz contra a doença de Parkinson. Estimulava a capacidade intelectual e aumentava a eficiência no trabalho. Veja bem. A verdade é que o uso de nicotina é responsável por 5 milhões de mortes por ano no mundo inteiro. E 25% a 30% de todas as mortes por câncer são causadas pelo tabagismo. Inclusive, esse homem, esse cirurgião, morreu por causa disso. Porque fumava, porque acreditava ele que fumar fazia bem. Uma teoria errada, né? Então, se eu disser para você assim, denominação faz bem, eu estou mentindo. Denominação não faz bem. Porque denominação te faz crer numa coisa errada. E se você chegar na mesa e você comer uma comida e ela tiver veneno, você morre. Mas se você for um cristão, a sua alma vai ser salva. Mas se a sua alma crê numa doutrina falsa, a sua alma vai para o inferno. Se você crê na doutrina falsa, você vai para o inferno, sua alma vai para o inferno. Por isso é que o profeta combateu esse sistema denominacional. Porque a denominação, está levando milhões e milhões de almas para o inferno. Por quê? Porque induzem as pessoas a crerem num falso ensino, numa falsa doutrina. Então, amados, o que nós queremos é que as pessoas conheçam a verdade. Amém.
E a verdade não está na nossa igreja. Como sempre o nosso profeta nos ensinou, a verdade não está na nossa igreja. Um padre chegou para o profeta e falou assim: irmão Brana, Deus está na sua igreja. O Brana disse: não, Deus não está na minha igreja, Deus está na sua palavra. Amém. Deus está na sua palavra. Amém. É aqui que Deus está. Amém. E é o que nós queremos, e que as pessoas conheçam a verdade. São João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade está sendo pregada nesta igreja aqui. Amém? Amém? Aqui existem homens de Deus. Aqui existem homens edificados na verdadeira doutrina, fundados na verdadeira doutrina, pregando a verdadeira doutrina, tirando almas do inferno, despovoando o inferno, tirando almas do inferno e trazendo para a verdadeira doutrina. Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, que Deus vos abençoe. Vamos continuar nessa fé, continuar nessa doutrina verdadeira, crendo nessa mensagem profética que Deus mandou para nós. Firmes, vamos seguir em frente. Deus vos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus, aleluia. Crendo na doutrina. É esta a doutrina que vai preparando a noiva para o arrebatamento. Vamos nos posicionar de pé, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Então, só dando mais uma notificaçãozinha aqui quanto ao culto. Portanto, culto externo, sábado, dia 30, na casa do irmão Manuel Carlos, em Timon, Maranhão. Igrejas em conexão, Deus continue abençoando a todos. Igreja de Nazária, Oeiras, irmã Neide, Michele e Misael, em Iuma, irmão Miqueias Gabriel, em Picos, e irmã André e família, em Teresina. E lembrando, Nazária, querida igreja que está em Nazária, sábado, ceia, aí, pastor Adelino vai estar ministrando a ceia para os irmãos em nome de Jesus Cristo. Vamos inclinar as nossas cabeças. Nosso amado e precioso Senhor Jesus, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por todos estes ensinamentos. Nós não precisamos de uma emoção externa, nós precisamos da emoção interna, aquela que está dentro da nossa alma. Ó Deus, esta é a verdadeira emoção, que nos faz acreditar, que nos faz crer que o Senhor é conosco, que a Tua palavra está em nossos corações. Deus, continua abençoando, ó Deus, esta mensagem em nossas vidas. Que esta igreja permaneça naquilo que foi ensinado pelos apóstolos, a doutrina do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo. Abençoa, Pai Celestial, a programação evangelística desta igreja, bem como, ó Deus, a das outras igrejas que pregam esta palavra, que pregam esta mensagem. Abençoa os evangelistas, pastores e todos quantos estão empenhados para divulgar esta mensagem tão maravilhosa. Em nome de Jesus Cristo, continua, meu Deus, nos abençoando. Leva-nos aos nossos lares, guardados pelo Teu Espírito Santo. E ajuda-nos, Pai, se assim for da Tua vontade, estarmos, ó Deus, nos próximos cultos, se assim for da vontade do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus continue nos abençoando e até a próxima reunião com fé no Filho de Deus. A fé que vence o mundo. Amém. Meu irmão querido que estás me ouvindo, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Se você nasceu com dom de louvor,
Ouve ao Senhor como deve ser, não buscando fama nas coisas do mundo, não vangloriando em seu bel prazer. Não use seu dom para subir na vida, não vendas tua voz para enriquecer. Não use seu dom para subir na vida, não vendas tua voz para enriquecer. Pra exibir a voz, não estou cantando pra ganhar dinheiro. Eu estou cantando é pra louvar a Deus, porque nele achei amor verdadeiro. Eu aqui na terra não procuro fama, pois sei que daqui nada vou levar. Eu estou cantando é por ter certeza que um dia no céu também vou cantar. Eu estou cantando é por ter certeza que um dia no céu também vou cantar. Eu não quero ser um trovador de fama, e também na terra não quero troféu. Eu só peço graças pra louvar a Deus. Quando eu chegar muito além do véu, eu quero cantar com santos lá na glória. Essa é a vitória e o tesouro meu. Eu não ando em busca de nenhum sucesso, eu só quero ser um cantor no céu. Eu não ando em busca de nenhum sucesso, eu só quero ser um cantor no céu.